Graça e paz, irmãos. Durante essa semana estaremos conversando um pouco sobre pastor, ministério pastoral. E é inevitável falar em pastor e não lembrarmos do Salmo 23, versículo 1, onde o salmista Davi fala: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará." Ele tinha a confiança plena de que o Senhor era o seu pastor e iria prover tudo o que fosse necessário, mesmo que houvesse situações de adversidade. E ele enfrentou uma situação de adversidade quando o gigante Golias afrontou os exércitos de Israel. E ele, com a plena confiança que tinha, e mediante aquela experiência que ele havia adquirido, pastoreando as ovelhas de seu pai, crendo que o Senhor é o seu pastor e que nada vai deixar faltar, ele disse a seguinte frase: "E verão que há Deus em Israel." E ainda direcionou-se ao gigante Golias, como um incircunciso filisteu que estaria afrontando, ou que estava afrontando, o grande Deus vivo, o Deus dos exércitos de Israel. Paulo, em sua primeira epístola a Timóteo, ele fala no versículo 1, essa é uma palavra fiel. Quando ele fala essa é uma palavra fiel, ele está chamando a atenção para que vem logo depois do que ele vai falar. E ele diz: se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. A palavra episcopado vem do grego episkopos, que quer dizer supervisor, um instrutor, um inspetor, alguém que está orientando. E ele se direciona para Timóteo, porque Timóteo era um jovem pastor, assim como Davi era um jovem pastor. Mas Paulo continua dizendo, a partir dos versículos 2 em diante, que algumas características são importantes, e ele vai mencionando cada uma dessas. Você poderá ver depois neste capítulo. E Paulo estava orientando Timóteo para que Timóteo, já na sua juventude e na sua dedicação, pudesse exercer o ministério pastoral. E por falar em pastor, Paulo também menciona em outras cartas as palavras presbítero, bispo, ancião. Então essas 4 palavras, elas são a mesma função, com nomes diferentes. E por falar nisso, então pastor, o pastorado, o bispo, presbítero, ancião, esses nomes se referem àquele que vai estar à frente de uma determinada igreja, orientando, supervisionando, administrando e tantos outros dons que são mencionados na própria Bíblia. Nesta semana, estamos refletindo justamente nisso. E quero dizer para você, você tem um chamado para o pastorado? No seu coração arde esse desejo? Então, ore ao Senhor e Ele fará a confirmação no seu coração. Trará essa confirmação de forma que você possa exercer essa grande obra. Afinal de contas, ser pastor é servir. O exemplo de Jesus Cristo foi claro. Ele veio para servir. Ele desceu e lavou os pés dos discípulos. Então, um exemplo para quem deseja ser pastor ou exercer o ministério pastoral é servir. E por falar ministério pastoral, também existem pessoas que, mesmo sem exercer a função de pastor, lidera, orienta, ensina, e é também uma forma de pastorear. Então, pessoas com essa evidência, pessoas que têm essa característica, elas são chamadas para um tipo de pastorear. E quero, neste dia, homenagear cada um de vocês.
que se dedicam ao ensino, que se dedicam a cuidar das pessoas, cuidar da igreja de Deus. Lembrando que estamos cuidando de algo, de alguém, de um grupo de pessoas que não nos pertence. Pertence ao Senhor. Nós iremos colaborar com o nosso Deus, com Jesus Cristo, o dono da igreja, para que as ovelhas da sua igreja sejam bem alimentadas, com palavras, com orientações, com estudo, com direcionamentos. O pastor também termina sendo um psicólogo. Muitas vezes ele precisa ouvir a igreja, a cada pessoa, alguém que está passando por alguma dificuldade, para que ele possa, iluminado pelo Espírito Santo, trazer para aquela pessoa uma luz, um direcionamento. Muitas vezes o pastor precisa também escutar para que ele possa se posicionar. Se há algo que ele precisa alertar, ele vai conversar com a pessoa também com a orientação do Espírito Santo de Deus. O importante é que, quer comamos, quer bebamos, que façamos qualquer outra coisa, assim como diz Paulo, façamos isso para a honra e glória do Senhor. Que Deus abençoe, no nome de Jesus. Amém.